Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração, um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Felipe Bender e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Cláudia Canales. Ela é nossa professora do Centro Europeu, paisagista, tem muitos projetos e muita história para contar para a gente. Cláudia, queria começar conhecendo um pouquinho para as pessoas entenderem quem que é a Cláudia, como que é a tua trajetória, Cláudia, o que você faz? Bacana. Olha, esse podcast vai ter que ter umas 3 horas agora para contar, né? Mas ok, muito obrigada pelo convite, Felipe. Você é um profissional e uma pessoa que eu admiro muito. O Centro Europeu é um lugar fantástico para fazer os cursos, para dar aulas, é uma família. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês. Bem, eu acho que eu começaria contando um pouco a minha história para animar um pouco as pessoas, porque todo mundo imagina que quem trabalha com garden ou quem trabalha com paisagismo é da área ou é arquiteto, e eu fiz faculdade de desenho industrial, pessoal. Desenho industrial. Então, assim, eu não vim da área, né? Eu não vim da área e eu tive que estudar muito, né? Eu tive que me especializar, eu tive que fazer muitos cursos para entender o pouco que eu sei hoje, né? Porque toda vez que a gente vê uma planta nova num garden, toda vez que a gente vê um projeto novo, a gente vê o quanto a gente precisa estudar, né? Quando a gente conversa com colegas ou com profissionais, a gente vê o quanto precisa estudar ainda. Então eu fiz desenho industrial no Mackenzie, em São Paulo, e completamente urbana, né? Aquela coisa assim super de cidade, né? Faculdade, cidade, mas aí eu tive a sorte de sair de São Paulo e eu fui morar numa fazenda em Minas Gerais. Mas espera aí, só uma coisa. Você começou com esse teu curso, quanto tempo você atua nessa área? Quando eu estava em São Paulo, eu não atuava nessa área. Eu não atuava. Comecei a trabalhar com desenho industrial e era aquele trabalho de 8 horas na frente. Na época não tinha computador. Pronto, agora vocês já vão calcular a minha idade, né? Tá, tudo bem. Não tinha computador, era desenho mesmo, enfim. E aí a gente... Então aí eu não me identificava muito com aquilo, mas naquela idade um pouco perdida, não sei o que eu gosto. E quando eu fui para Minas, né, que eu fui morar nessa fazenda, eu não tinha o que fazer exatamente, porque tira uma pessoa de uma cidade, coloca uma pessoa num meio rural, você fica perdido, né? E aí eu comecei a procurar o que fazer e perto da onde eu morava tinha uma faculdade de agronomia. E aí foi uma das primeiras especializações que eu fiz. Mas isso porque na época você se casou? Por que essa troca? Porque eu casei. Ótimo, daí ele era de lá, então. Não. Não? Aí, vocês decidiram sair de São Paulo? Eu vou contar isso. Gente, eu vou contar isso. Porque eu não sei, né? Como que foi essa transição? É ridículo. Essa eu vou contar, que é bem ridícula. A gente queria sair de São Paulo, né? Tá. Então, como vamos? Não, vamos pra onde? Vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra cá. Abrimos um mapa. Aqui? Um mapa no chão, assim. Aí pegamos um papelzinho, jogamos pra cima, caiu em Minas Gerais. Sério isso? Sério. Eu não acredito nisso. Sério mesmo? Verdade. Isso? Olha só. Aí pegamos a moto e fomos conhecer aquele lugar, né? A região era Lavras, em Minas Gerais. Ainda bem que foi Lavras, porque é um lugar super lindo, é maravilhoso. Minas é muito legal. E aí começou essa trajetória, né? De trabalhar com plantas. E quando você começa a trabalhar com planta, você cria uma sensibilidade para estação do ano, para fase da lua. Você começa a criar um outro vínculo com a vida. E aí fora o vínculo com planta, você tem que ter conhecimento, você tem que ter técnica, senão não vai, né?
E aí eu comecei na faculdade de agronomia, a estudar. Aí apareceu a oportunidade de vir para Curitiba. Na época, o meu marido foi transferido para cá, e aí a gente veio para cá, e aí eu comecei a trabalhar realmente com projeto. Mas você já tinha feito o curso lá também? Já tinha feito o curso lá. Legal. E vim para cá, e aí eu não tinha nada de projeto, não sabia nada, não desenhava, não fazia nada. E aí abriu a primeira edição de pós-graduação na PUC, de paisagismo. Aí eu fiz essa primeira edição, que foi fantástica, um ano inteiro, gente, tendo aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. Foi uma coisa bem intensa. E aí fui aprendendo trabalhando, né? A gente aprende trabalhando. Errei muito, matei muita planta. Dá pra cortar essa parte? Não corta. Não corta essa parte. Não corta. Eu também já matei muita planta. Ai, meu Deus. Isso assim, para encorajar as pessoas, sim, sabe? Claro. Porque às vezes o medo faz com que a gente não comece. E Cláudia, uma coisa que é legal, a gente puxando esse gancho, você veio de uma outra área, você foi lá, super legal essa coisa meio quase mística, né? Jogar um papel, caiu aqui, a gente vai para lá. Teve a tua história lá, veio para cá, então eu percebo muito isso até dos nossos alunos, das pessoas que buscam essa mudança de profissão e tal. E uma das coisas que eu acho legal, puxando o gancho nesse final teu aí, é que você comentou a respeito do nosso mercado aqui, né, de como isso começou aqui, como que tá... Hoje eu percebo que as pessoas aqui, eu brinquei com você no início, que aqui em Curitiba, se você vai final de semana, ou as pessoas estão no shopping, ou elas estão no garden center. Né? Então a galera aqui é a doida da planta, né? A galera vai, consome. E assim, como é que é esse mercado, Cláudia? Porque para quem é leigo, às vezes a pessoa pensa, o que um paisagista faz? O que um garden designer faz? Como que é esse mercado? Olha, tem muita coisa para falar disso que você disse, né? Primeiro, as pessoas descobriram as plantas realmente. As pessoas descobriram as plantas e os pets, né? Então, hoje existe uma galera que ela se dedica a isso. Sai planta nova, elas já sabem, elas estudam, elas vêm. Isso é uma vertente do garden, né? Agora, a outra vertente é saber combinar tudo isso, né? Que aí entra a profissão. E saber a planta certa no lugar certo e o que fazer para a planta ficar bonita. Então, isso é uma outra vertente, né? Mas, voltando um pouquinho a essa coisa de como que está o mercado hoje, o mercado está muito bom para a planta. Muito bom, tanto que as plantas meio que sumiram, né, do mercado, porque hoje é muito... Sim, muita gente atrás de planta. Muita gente atrás de planta. A gente percebe até as construtoras valorizando o trabalho do paisagista. De modo geral, né, a gente vê casas lindas com jardins lindos hoje em dia. Com jardins lindos. Mas por quê? Porque as pessoas descobriram que planta dá qualidade de vida, que planta dá afetividade. A hora que você, arquiteto, faz uma casa, você faz o arquitetônico. A hora que eu, paisagista, entro, eu faço um lar. Sim. Essa não, se eu fizer o paisagismo, é só buchinho, grama, anão, e acabou. Não. É horror. Não. Vai ter um anão deitado, você tem a luzinha assim deitado. O sapo com acordeon, é por aí, entendeu? E assim, antigamente, os arquitetos chamavam o paisagismo de molho, né? Põe um molho aí, coloca qualquer planta, né? Hoje não. Hoje até os blocos, né, de 3D já vem com plantas reais mesmo, boas, né? Boas. Então hoje o arquiteto não joga qualquer planta na frente. Ele já começa a querer ter uma volumetria interessante com a casa. E nós entramos ajudando vocês, né? Porque lembrem que eu não sou arquiteta, né? Nós ajudamos vocês a especificar essas plantas, né? Então você fala para mim, Cláudia, eu quero uma planta que tenha 1,5 metro, que fique no sol, que fique bonita nesse... Pronto, entra o garden designer, entra o paisagista. E eu acho que tem um ponto muito importante, que a maioria dos leigos, mesmo eu, que tipo, não é tanto a minha praia, lógico, acho que cada um vai ter sua especialidade, mas o cliente final tem dois momentos que eu acho engraçados. Primeiro que ele esquece que a planta cresce. Sim. Então ele compra uma árvore, tipo uma ravenala, aquela que é uma abertona, assim, uma palmeira, e ele esquece o tamanho que vai ficar isso.
Sim. E fica gigante, às vezes Isso tá é em cima muito da comum. piscina dele, tá caindo Muito folhas. comum. E outro ponto que eu brinco, que eu vejo que vocês devem sofrer muito, é a questão do cliente Pinóquio. Porque diferentemente do sofá, a planta tem vida, né? Então, tipo, se você não regar e não cuidar, ela vai morrer. Morre. Né? Então, esses são 2 pontos que são recorrentes, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas com imagens estáticas, né? Sim. Colocou um quadro na parede, o quadro, se você não tirar, tá ali na parede Sim. o resto da vida. A planta não, a planta cresce para cima, para os lados, né? E existe essa coisa do cuidado, né? E que é muito legal. Por quê? Porque você tem que se comprometer, sabe? Aquela coisa assim, não adianta largar. O jardim é comprometimento, o jardim é namoro, noivado e casamento. é verdade. Né? Sim, dá Então, trabalho, né? Lógico. Dá muito trabalho. Então, né? assim, as pessoas que descobrem isso, elas descobrem dentro de si um veio muito interessante. Sim. Então, a casa é outra. Não, e outra coisa que é legal, a gente pensando nisso e no paisagismo, é o seguinte... Veja, as pessoas estão sempre trabalhando, a gente está num ritmo frenético, né? É aquela correria, você está aqui, está ali. Quando a gente chega num período de férias, as pessoas ou elas vão para o campo ou elas vão para a praia. Elas querem esse contato com a natureza. E é muito doido isso, porque apesar de não ser minha especialidade, a gente trabalha muito com os projetos arquitetônicos, com os escritórios interiores, mas quando chega aquele casal, Cláudia, que a família cresceu e o cara quer sair de um apartamento e ir para um lugar maior, primeiro, ou é um garden que eles escolhem, eles não querem mais a cobertura, os apartamentos que a galera mais briga é o que tem a área de garden, ou quando é uma casa, a primeira área que a galera vai discutir é a área externa, é a churrasqueira, é a piscina, é o que ele vai ter, que até então hoje ele não tem, que ele mora num apartamento. Então às vezes ele vai ter só uma floreira pequena. Então quanto isso muda a vida das pessoas. E eu acho que a pandemia também, Cláudia, o que rolou? As pessoas passando a ficar mais tempo em casa, aí entra a segunda pergunta que eu acho bem legal para você. Essa questão do que eu vi crescer muito, até nas redes sociais, bombando, né? Urban Jungle e biofilia. Explica um pouco pra galera o que é isso, porque hoje a gente vê muita gente, o doido da planta, o cara em casa com planta no teto, planta aqui, planta ali. Por que as pessoas estão com tanta essa necessidade? Bom, primeiro é a descompressão, né? Você olha para o verde, a frequência da sua mente baixa e você entra num estado um pouco mais calmo, né? Celular deixa a gente muito pilhado, computador deixa a gente muito pilhado. O verde não, o verde você relaxa, tá ali, no silêncio, né? E aí existe 2 momentos disso, né? Existe o momento da moda, que aí entra o Urban Jungle e a biofilia como nomes de moda, né? Que por um certo lado é ótimo, porque introduz o assunto. Sim. Agora, viver a biofilia, viver o Urban Jungle é uma outra coisa. E as pessoas hoje precisam entender o que é viver isso. E o que é viver biofilia? Não é só ter planta. É cuidar de planta, é prestar atenção nos materiais que você coloca, né? Nos tecidos que você coloca no sofá, na sua roupa, né? Em todo esse universo que é mais amigável à natureza. A planta entra como o primeiro espaço, né? O primeiro lugar. Ótimo, isso é perfeito. Sim. Perfeito. Então ela entra como cartão de visita. Manter isso que é o nosso desafio. Manter Cuidar, isso, zelar. O zelar. E você sabe que é muito doido isso hoje, porque, claro, a gente vive praticamente da nossa vida, eu não me lembro se é 83% ou 86% da nossa vida debaixo de um teto. Provável. Hoje Curitibano talvez um pouco mais. Chove mais, né? 95. Aqui é mais frio. Então frio, de jaqueta no teto, né? Então assim, ó. E é bom, é bom. Então, e uma coisa que eu vejo é o seguinte, que é muito estranho até, Cláudia, quando a gente vai hoje num espaço e não tem nenhuma planta, não tem nada. Parece que falta alguma coisa, né? Eu não sei, eu tenho essa percepção e eu acho que isso deu um super boost, assim, tipo, com a pandemia. Eu acho que as pessoas sentiram essa necessidade. E os garden centers, que nem eu brinquei no início, cara, se eu for numa loja sábado, eu não sei se tem mais gente lá no shopping ou tá lá. Porque a galera vai comprar planta, o avô, a avó, tio, o cachorrinho, todo mundo. Agora, é legal isso que você falou, porque o jardim, ele tem 2 momentos, né? Ele tem o momento do estar nele, ou seja, quando você está
cercado pelo jardim, e você tem um momento de contemplá-lo, que você pode estar olhando o jardim de uma janela. E isso é lindo. Isso já faz um efeito. Então, assim, eu acredito que a nossa profissão, paisagista, garden designer, né, o que for, consultor, né, de onde colocar as plantas, só tende a crescer, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas e a planta baixa isso, né? Uma pergunta meio que é aquela coisa de vó, né? Tem coisa que a gente eu quero te perguntar de curiosidade isso, porque vó sempre tem aquelas coisas, fala assim, mas meu Deus, filho, tanta planta dentro de casa, no quarto e tal. Tem perigo isso mesmo? Ou é que nem aquela história do leite com manga, né? Tem perigo planta dentro do quarto ou não? Gente, olha, essa pergunta, ela é importante. Sabe por quê? Porque assim... É que teve mãe já que me falou isso uma vez no escritório. A gente colocou, no meu quarto, meu filho não pode, porque planta de noite. Eu falei, meu Deus, mas não tem nada a ver. Não. Olha, a maioria das pessoas são casadas ou dormem com alguém, né? A vantagem de você dormir com a planta é que a planta não ronca, tá? Então, assim, é ótimo ter planta, né? Não tem problema nenhum. Óbvio, gente, que planta tem que ficar num lugar aonde não atrapalhe. Então você não pode ter a sua mesinha de cabeceira com uma planta que quando você vira e você enfia a cabeça nela, não pode, né? Você não pode ter uma planta que te obstrua a passagem. Então a planta tem que estar feliz e você feliz com ela no lugar. Entendi. O que é planta feliz? Recebendo luminosidade correta, regas corretas, num lugar que não fiquem batendo nela. E o que é você feliz? Ver a planta feliz. Num lugar que você não esbarre, que não tenha que ficar mudando planta de lugar. Outra coisa, gente, outra coisa que a pessoa fala, não, a planta, eu fico virando a planta, porque a planta, ela fica seca de um lado e bonita do outro. Falei, gente, planta não é cacheiro viajante. Não é para você ficar andando com planta em todos os lugares. Escolhe o lugar da planta, porque ela faz um esforço tremendo ali para se adaptar. Aí vai você e muda ela de lugar. Pronto, ela fala, lá vem ela. Lá vem ela, né? Me mudar de novo de lugar. Tem que falar pra minha esposa isso, ela não sabe. Ela fica virando a planta em casa. O que é? Se tá virando a planta não é para aquele lugar. Entendi. Ela tá te mostrando, porque planta fala. Sim, você olha, ela começa a murchar, a florzinha começa... Ela cai a folha, ela vira pro lado da luz, ela murcha, ela fica amarela, ela te dá muitos sinais antes de morrer. Agora você naquela correria, não, você morreu, pronto, mas ela já tá ali há meses te dando sinais. E uma coisa legal, Cláudia, voltando um pouquinho nessa questão do mercado, tempos atrás, eu dando uma lida, procurando entender um pouco mais sobre esse mercado, eu vi algumas matérias comentando o quanto a valorização de um jardim chega a influenciar no valor venal de uma casa. E é assustador, porque isso chega, digamos, de 10% até 15% de uma casa. Então, de repente, o cara vai investir, sei lá, dentro de um projeto inteiro, de 1% a 5% num paisagismo, mas na hora de vender ele vale 15%. É tudo isso mesmo? O garden tem esse potencial? Tem, e tem um lado subjetivo também. Se você faz um jardim numa casa e numa casa ao lado, que é igualzinha arquitetonicamente, não tem jardim, a pessoa vai escolher a que tem jardim. É verdade. É fantástico. Por quê? Porque o jardim deixa a casa com cara de lar. É a mesma coisa que aqueles programas que a gente vê, americanos, que o pessoal decora a casa toda, coloca até livro, copinho, decora toda a casa. Quando a pessoa entra, não se decora em casa. Pronto, ela entende que aquilo cabe, que a cama cabe, que fica bonita, né? Agora, se vai o apartamento pelado ou a casa pelada, a pessoa não entende muito como aquilo vai ficar. Ela precisa de uma ajuda profissional, ou de um designer, ou de um arquiteto, né, ou alguém que a ajude a fazer essa disposição. O jardim é a mesma coisa. Por isso que a gente luta tanto que exista projeto para jardim. Que é o que a gente faz no curso, né? Porque assim, você não fecha o olho e pega
uma roupa no armário, uma blusa. Não, você pensa, olha, eu tô com uma calça azul, com uma listinha, eu vou colocar esse colar, né? Você pensa. Sim. O projeto é a mesma coisa, só que é mais amplo, né? E precisa pensar no projeto. Não é chegar lá e falar, me vê 5 dessas, 3 dessas plantas, 4 daquelas, chega lá. Porque tem planta que vai bem na sombra, tem planta que não vai aguentar, tem planta que vai ficar no sol pleno. Às vezes você vai colocar uma árvore, uma planta que cai as folhas na piscina do lado, teu cliente vai lembrar sempre, eternamente de você. Exatamente. Isso, né? E isso acontece muito, muito. Principalmente porque planta cresce. Você vê isso muito em pomar caseiro. A pessoa compra aquela mudinha assim, magrinha, aí coloca uma aqui, uma ali. Bem pertinho. Aí depois o negócio... E a pessoa não consegue colher mais. Sim, tão grande que fica, né? Que tão grande que fica. E outra coisa, no projeto de paisagismo, a gente também prevê o berço dessa planta, aonde ela vai estar plantada, o substrato que tem, a adubação que tem, porque não é só abrir um buraco e colocar a planta no chão, não é assim, né? Hoje você termina a construção, a parte externa é o canteiro de obras, é uma terra péssima, ácida, que ali derrubaram areia, derrubaram brita, né? Foi tudo ali. Então aquilo precisa de uma preparação também. E é uma coisa que a gente alerta o cliente. E uma coisa que eu queria saber, uma curiosidade tua, assim, em termos dos teus projetos, Cláudia, o menor projeto que você já fez e, digamos, uma coisa maior, assim, porque as pessoas pensam que às vezes o jardim, a casa tem que ser imensa e tal, e não, tem escalas diferentes. O paisagismo ele pode estar só numa floreira, às vezes num vaso, que você vai fazer dentro do escritório, né? Ou, por exemplo, um jardim imenso. Tem projetos que você lembra que foram marcantes, assim, que você falou, olha, esse foi um projeto que eu fiz em tal ano, ou uma mostra, esse foi um outro projeto. O que te marcou, assim? Sempre tem projetos que marcam a gente, né? Olha, eu tenho assim, a gente transforma ambientes, né? Então, assim, quando você coloca um vaso ou um jardim, a sensação é de alegria sempre, né? Mas eu vou contar um caso aqui que aconteceu com a sua mãe. Olha que legal. Gente, esse caso é emblemático. Eu fiz uma vez. Eu acho que nem você sabe disso. Não sei se você está nem você, sua mãe vai lembrar. A mãe do Felipe é uma mega arquiteta, uma arquiteta assim que eu respeito muito. E é um ícone aqui de Curitiba. Viu? Você me passa o Pix depois da foto. Carla Bento. Enfim. E nós fizemos uma amostra juntas. Juntas não, né? A morar mais por menos. Mas eu nem tava no não, você acho que não tava nem nascendo. Eu tava dando de skate, provavelmente. Não precisa falar essa parte. Mas aí, o meu ambiente era do lado dela e a sua mãe, a Carla Bender, fez uma cozinha provençal. Pessoal, vocês sabem o que é uma cozinha provençal? É uma cozinha branca, bonita, clara, linda, maravilhosa. E o meu ambiente do lado era um ambiente que eu quis dar uma tendência, assim, eu queria, sabe, fazer uma ousada. E eu fiz um ambiente preto, gente, preto, como a noite, como isso aqui. E ele tinha quase zero de planta, eram tudo plantas secas. E tinha um rasgo assim, que era iluminado e tinha uma plotagem. Conseguiram entender um pouco um ambiente preto, bem escuro, que era para causar uma sensação da falta de planta. Entendi. Tá? Era para causar essa sensação da falta de planta. Ok. Só que eu não estudei que tinha sua mãe do lado com uma cozinha mega iluminada. Gente, eu me lembro até hoje disso. As pessoas vinham andando e o ambiente da Carla ficava aqui e o meu aqui. Aí as pessoas faziam assim no meu. Aí ficavam olhando, aí o da Carla aqui, aí elas iam virando e faziam assim, ai que lindo, ai
entravam Mas no ninguém da sacou gala. o que você queria fazer, entendeu? Óbvio que não, óbvio era que super não. legal, porque realmente... Talvez fosse muito avançado para a época. Sim. Talvez, ou talvez se na época eu fosse um ícone do paisagismo, as pessoas entendessem. Mas eu né? achei super legal o teu jogado. Mas era muito ousado para aquela época. Sim. Era uma coisa demais. Hoje as pessoas com certeza entendem. Talvez hoje Porque, que né? tem essa coisa de brincar hoje, né? Mas eu me lembro, gente, que depois de um mês de mostra, eu quase fui pro psicólogo, de tanto que eu sofria com aquelas pessoas chegando. Bom, mas voltando aqui no nosso assunto, tirando as brincadeiras, transformar ambientes é muito bacana. O que acontece na prática com o cliente? Ele não entende a dimensão da atuação do paisagista. Ele acha que o paisagista tem que chegar no final do projeto, quando ele tem que tirar o CVCO, o ABITSE, e o caminhão de terra já está na porta e você tem que chegar ali. Não é essa hora. Você Sim. tem que chegar junto com o arquiteto. Sim, que tem infra de iluminação, tem muita coisa que você vai usar no teu paisagismo. Tudo. Lógico. Iluminação, drenagem, Sim. coisas que às vezes é um pepino para o arquiteto, uma coisa que ele não resolveu direito, vem o paisagista e arruma. Repete ali, Cláudia, Coisas que às vezes são um pepino para o arquiteto, Sim. né? Que não ficou muito, ele não está feliz, vem o paisagista e resolve. Entendi. Junto com o arquiteto. Isso eu acho que é muito legal, gente, o que ela está falando, porque assim, ó, o bom projeto, a gente percebe isso em incorporadoras de alto padrão que valorizam muito o design, a escolha, os profissionais e, claro, os clientes, né? Eu sempre brinco que eu vi uma vez aqui em Curitiba, uma grande incorporadora de Curitiba, chama-se Laguna, que é uma família que, inclusive, o nome da construtora é uma homenagem ao barco, de momentos felizes dele. E eles falam o seguinte da construtora, que o pai que fundou falou que cansou de ver muitos prédios empilhados com tijolos feios. E essa preocupação de trazer um senso estético para a arquitetura, hoje eu vejo muito nítido no paisagismo, na iluminação. E quando um projeto ele é bem feito, aquele projeto que você para, se olha e fala, nossa, cara, que coisa mais linda. Pô, eu queria uma coisa dessa. E isso eu acho que é o nosso papel, não só pelo senso estético, mas pelo quanto aquilo pode te proporcionar de bem-estar, né? E perceba, num empreendimento vertical, o paisagismo ele é visto na altura dos olhos, mas ele é também visto por aquelas pessoas que olham para baixo. Para baixo. Ela vê toda a área O que comum, você todo vê o para prédio. baixo? Uma laje? Não, você vê um jardim. Sim, por isso que as Isso pessoas muda. querem um prédio, por exemplo, Claro. com uma vista de um parque, com vista beira-mar, isso que é valorizado. Então, Lógico. agora as construtoras aqui estão descobrindo que elas podem trazer isso para o empreendimento. E isso faz muita diferença na hora da venda, Sim, do apartamento. Aham. É o estar sentindo-se bem. E uma coisa, Cláudia, você falou sobre aquele projeto da Casa Cor, mas eu sei que você faz projetos também para construtoras. Eu vi um Faço. projeto teu no Ai, eu em São adoro. Paulo, Ai, fantástico. E como que é a preocupação hoje? Você, digamos, como uma paisagista, como um garden designer, você percebe essa preocupação já do dono da construtora, do cliente final? Como que se sente isso aí? Teve algum, eu estou falando desse projeto, né? Mas se você às vezes quiser pontuar algum outro legal, você falou, cara, esse projeto matou. Olha, eu tenho sorte que eu trabalho para construtoras que valorizam o trabalho. Eu trabalho para uma construtora Equilíbrio aqui, que eles me dão carta branca. Nossa, que show. Então, quando eu cheguei, já existia alguma arrumação ali no paisagismo, mas eles me deram carta branca de fazer a paginação de piso, mudar toda a parte de floreiras e de a entrada. Então, eles me deram carta branca. Então, eu pude fazer um projeto completo, desde pisos. Então, quem olha de cima, os pisos são todos recortados, é bem interessante. Tem até a maquete ali deles, e até eu fiquei assim, nossa, como ficou bonito isso, sabe? E mudar, colocar verde, aí você coloca contrastes de cores, Sim. texturas de cores diferentes, né? Pensando também na manutenção, porque não pode ser mais aquela coisa, troca no verão e no inverno, hoje a gente não tem mais isso, né? Então tem que ser uma planta perene, ou seja, que não morra, que tenha uma textura interessante. Então tudo isso a gente pensa. Então muda
muda o empreendimento. Muda, né? Muda, valoriza demais, né? Tudo. Valoriza, gente, quando eu vou às vezes num condomínio, né, vai numa Alphaville, vai num condomínio que você vê aquelas casas lindas e o jardim é pensado, é completamente diferente. E olha, você Valoriza como demais. arquiteto, você sabe disso. Eu já vi casas arquitetonicamente mais ou menos com um jardim legal que dê um up na casa. E já vi o contrário. Sim. Uma mega casa bonita que o jardim matou a arquitetura. Você olha para casa, olha para o jardim, olha para casa, e fala, meu, o que é isso? Parece que a casa caiu ali de uma nave. Não existe um acabamento. Conexão, né? É a mesma coisa, você legal. compra um terno Armani e põe um Crocs. Nada contra o Crocs, né? Põe um chinelo, Sim. né? O que eu tô falando não é a marca, o que eu tô falando é o acabamento. Sim, lógico. Né? Com certeza. Você é o acabamento. Então, faça uma casa e faça um jardim, preveja o jardim. Outra coisa, as pessoas acham que paisagismo é barato. Sim. Não é barato. Hoje em dia, um bom projeto, uma boa implantação, não é barato. Até porque é legal isso, assim, quando a gente pensa num paisagismo, gente, a gente pode pensar em diversas escalas, tamanhos de projetos, mas entender que o projeto, ou digamos, o quanto você vai investir, ele pode ser 880. Assim como eu compro uma planta pequena que vai ficar legal, mas ela tem o tempo dela para ela crescer e para ela acontecer da forma que você gostaria, se você quiser acelerar esse processo, tem plantas grandes que vão ter um custo muito mais caro também. Né? Então, quando a gente fala em paisagismo, é legal o que você falou, não para o cara deixar lá no final da obra que ele já está com a corda no pescoço, né? Ele tem que pensar junto, porque às vezes eu vou economizar de repente naquele piso lá dentro da casa, mas eu vou embelezar, vou transformar meu paisagismo. Né? E o bom projeto, isso é uma coisa que eu sempre falo, até para os alunos, para os profissionais que a gente conversa, é o que a gente pode fazer, é o que o teu cliente pode realizar. Né? Então é legal que o paisagismo ele tem esse poder, assim, eu acho muito impactante. Né? Eu me lembro quando eu visitei, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, algumas obras, né, icônicas que você pega do Burle Marx e tal, você vê como aquilo transforma. Né? Como você olha uma coisa e você fala, meu, olha isso aqui. Né? Eu me lembro viagens, coisas que são marcantes. A estação de trem em Madrid, que eu entrei dentro, eu falei, meu Deus, que é uma floresta. É muito impactante, é muito legal isso, né? O paisagismo ele realmente transforma. Quando o paisagista entra junto com o arquiteto, já no início do projeto, o cliente consegue alocar uma verba para o paisagismo e não levar aquele susto no final. Existem plantas que eu falo para o cliente, compre grande. Existem plantas que dá para esperar. Agora, tem planta que eu vou estar com a dentadura no copo, andando de andador e a planta não cresceu. Sim, então você não usufruiu. Os seus filhos que eram pequenos não usufruíram do jardim. Está tudo na universidade agora e a planta não cresceu, não passou de 1 metro. Então tem coisa que tem que ir grande, tem coisa que não. Agora é uma coisa cultural, porque eu acho que o brasileiro absorveu algumas coisas. Absorveu que preços de boas cozinhas têm um valor, não vou falar caro, valorizar o trabalho, né? Tem valor, que uma boa iluminação tem valor, e ele precisa entender que o paisagismo tem valor. Sim, e uma coisa, Cláudia, que a gente percebe, assim, conversando com você, eu já te conheço há bastante tempo, e eu percebo que você é uma apaixonada pelo que faz, dá pra ver, né? Eu acho que isso é importante, a gente sempre fala isso desde o primeiro dia que a gente conhece nossos alunos, ou quando eu converso com profissionais de modo geral, a gente percebe quando a pessoa gosta do que faz, né? E uma das coisas que eu queria puxar agora um pouquinho pra gente conversar, é que, claro, você já está há quanto tempo em Curitiba já? Uns 20 anos que 20 eu tô aqui em anos Curitiba. já, né? E a gente conversou de mercado aqui um pouco, a gente pensa a nível Brasil, que tem muita oportunidade. Tem. E falando um pouquinho sobre o curso, que a gente tem um curso no Centro Europeu, que é o Garden Design, gente, quem quiser conhecer, dá uma olhadinha lá depois no site, dá uma olhada, depois tem trabalhos, coisas que a gente pode passar também para vocês conhecerem um pouco mais. A gente percebe hoje em dia, Cláudia, você estava falando muito sobre projetos, né? A valorização do profissional, do garden designer, né, do paisagista em projetos. E hoje, com a tua experiência, você já dá aula no curso há bastante tempo, junto com grandes nomes aqui em Curitiba, profissionais que são atuantes, profissionais que estão no mercado. O que você acha que assim é fundamental para quem está pensando em entrar nessa área,
O que você acha legal do nosso curso, assim, que você acha que é um diferencial para essas pessoas que, puxa, eu tô no meu trabalho, mas eu não gosto muito do que eu faço, eu escuto a Cláudia falar, cara, meu olho brilha, era isso que eu queria fazer, mas na época meu pai me encheu o saco para fazer direito, você entendeu? O que você daria de dica para essa pessoa? Como você mudou? Você veio de outra profissão e pá, foi lá e mudou. O que seria fundamental para essas pessoas que pensam em entrar nessa área? Primeiro, coragem. Coragem e aproveitar as oportunidades. Eu acho que essa iniciativa do Centro Europeu de ter um curso de Garden Design, que é um embrião, não achem que vocês vão ficar no curso só de Garden Design, porque precisa abrir muito mais o leque. Sim. Mas é a primeira semente. E esse curso de Garden Design do Centro Europeu é muito bom. Ele tem profissionais atuantes no mercado, que é isso que eu acho que é o grande diferencial. Então não é uma coisa acadêmica, né? Não, você traz uma realidade pé no chão, né? Eu, na minha pós-graduação, o meu projeto final era uma praça. Quantas praças você fez? Gente, eu fiz 3 praças na minha vida. Então. Tudo bem que eu tenho 25 anos agora, mas eu só fiz 3 praças na vida. Mas é legal isso que você está falando, porque eu fiz arquitetura, por exemplo, os projetos eram gigantescos. Eu fiz estádio de futebol, eu fiz aeroporto. Quanto você vai fazer isso? Eu fiz um aeroporto e um estádio de futebol. Tudo bem que você vai prender o macro, claro. Mas aí você no micro você fica perdido. Sim. E o micro é a nossa realidade. Sim. É o quintal de 4x4, 5x5, é a frente da casa, é a frente da loja, né? Sim. Essa é a nossa realidade. Então, o Centro Europeu, ele planta essa semente. Ele te dá condições de entender como que é vasta a nossa profissão, o quanto que você precisa correr atrás, mas já muito bem embasado. Gente, tem professores no Centro Europeu que eu queria fazer as aulas deles, porque eles são muito bons. E uma coisa legal, Cláudia, que a gente acompanha, né? Porque eu tenho esse privilégio de poder acompanhar cada história legal e vidas que a gente transformou. Então, vários alunos que são cases de sucesso, né? De um cara que chegou, às vezes, no começo e falou, cara, eu tô com medo. Eu sou administrador de empresas, trabalho há 10 anos numa empresa, mas não sou feliz. E a pessoa fazer o curso e transformar. Por exemplo, a Ana, né? A Fabrina, tantos alunos que fizeram o curso, que trabalham em empresas, que estão atuando, né? O seu Felipe, que a gente estava falando agora há pouco. Vários. O Lennon, tantos alunos que fizeram curso com a gente. Vários, olha, a gente tem histórias de pessoas que têm salão de beleza, a gente tem histórias de gente que eram administradores, então assim, temos histórias lindas de pessoas que mudaram a vida através do Garden e do estudo. Sim. E não é que seja assim, eu vou andar num campo de lavandas florido com um vestido e um chapéu. Sim. Não é isso. É mão na massa. É mão na massa. É mão na massa. É muito estudo, legal. Mas é deitar de noite, colocar a cabeça no travesseiro e falar, missão cumprida. Gente, olha que legal isso daí, né? A gente conversando aqui com a Cláudia hoje. Esse bate-papo ele poderia durar horas, porque a Cláudia, eu adoro falar, a Cláudia também. Não. E esse é um assunto que eu acho que está super em alta aí, né? E uma das coisas legais que eu queria pra gente fechar hoje aqui a nossa conversa, que vai ter mais, né, Cláudia? Que a gente vai ter que marcar mais vezes. Mas eu achei legal, principalmente essa coisa que a Cláudia mostra, que a gente fala numa chegada de ano agora, início de ano, é oportunidades. Né? Então, sempre busque oportunidades, corra atrás do que você gosta. E se você ama plantas, né, Cláudia, venha conhecer o nosso curso, conheçam o trabalho da Cláudia. A Cláudia é fantástica, não só como profissional, mas como ser humana, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Então, gente, nossa, Cláudia, eu queria super te agradecer por estar aqui, por contar um pouco da tua história, né? Eu achei fantástico, eu não sabia dessa toda de jogar para cima o papelzinho. A vida vai indo por caminhos, né? Mas eu acho que a coisa mais legal é quando a gente se encontra. E eu acho que aqui no Centro Europeu a gente já se reencontrou e já se reconectou com muitas pessoas, né, e pôde virar essa chave de tanta gente, né? É muito legal participar dessas histórias. E assim, a gente não tem mais muito tempo. Ou a gente é feliz hoje, ou vai ser feliz quando, né? É verdade. Então, assim, o meu conselho para quem está pensando, faça o curso. Faz o curso. E tente entender um pouco esse universo. Sim. Porque tem gente até que faz o curso para fazer as coisas em casa. Sim. Né?
Então, agora aquele finalzinho, Cláudia, bem inspirador, assim, eu acho legal. Deixa uma mensagem, olha lá para aquele aluno aqui no fundo do olho dele, daquele profissional que está pensando em mudar, que chega domingo, que eu sempre falo isso, né? Puta, chega domingo, o cara olha para a televisão e pensa, ai meu Deus, minha semana vai começar e tal. Qual o conselho que você dá como uma profissional que teve tanta vivência, tantos estados, já morou em vários estados e que hoje está super bem estabelecida, feliz no que faz? Eu acho que isso é muito importante, né? Não só pela parte financeira, mas pelo que te realiza. O que você dá de dica para essas pessoas? É agir, fazer, vir, né? Não esperar. A gente não tem muito tempo. Os anos vão passando e a gente vai acumulando frustrações. Se você não está feliz onde você está, procura outro lugar e planta, preenche. Né? Aí, planta, preenche. Então, estaremos aqui. Obrigado, Cláudia. Obrigado mais uma vez aí por tudo. Gente, Obrigada. Fiquem ligados aí. Esse papo aqui foi fantástico. Eu poderia ficar horas conversando com a Cláudia. Fiquem espertos com o nosso canal, que em breve vai ter mais convidados, mais temas. E quem sabe daqui a pouco a gente não traz um aluno para contar um pouquinho da história dele também no bairro. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Pessoal, o momento cultural de hoje do nosso vídeo, eu quero dar uma dica super legal para vocês. Para quem não conhece, o Burle Marx é o nosso nome referência aí, mundial, nacional, que a gente tem um ícone. E tem um documentário muito legal da Regina Casé chamado Um Pé de Quê. Dá uma buscada aí no YouTube que você vai achar. E qual que é a tua dica, Cláudia, pra gente? Olha, eu tenho dica de viagem. Pessoal, se vocês quiserem ver um projeto transformador de paisagismo e arquitetura, tem a Cidade Matarazzo, em São Paulo, que mudou todo um quarteirão, mudou a vida de um bairro através de um projeto inovador de paisagismo e arquitetura. E tem, para quem gosta de Minas, né, Minas, que é Minas Gerais, tem Inhotim, que junta arquitetura, paisagismo e arte, pelo menos uns 2 dias para conhecer. Tá? Vão com vontade de andar, porque o lugar é lindo, vale muito a pena.